É leve mesmo, é descontraído. A gente estava aqui batendo um papo, a ideia é essa. A ideia é a gente poder trocar um pouquinho. Estou convidando, né, uma pessoa que tem uma expertise muito grande num assunto, por vezes polêmico, por vezes um tabu, porque ninguém entra, ninguém quer falar, e também tem uma bagagem dentro do CFC. Maribel, seja bem-vindo ao Papo com Café. Gratidão por estar compartilhando seus conhecimentos, tá? Oi, Lucas. Gratidão por ter me convidado. Acho bem importante a gente poder falar sobre esse tema que, na verdade, é um desafio, né? É um desafio para a gente, como profissionais da área, né? É um desafio bem grande, assim, porque as pessoas têm vergonha, têm medo de serem tabuladas e etc, né? Então, vamos lá. Falar um Primeiro, pouquinho sobre eu queria que tu te apresentasse. Quem é a Maribel Corte Puga? uma pulguinha. Então, eu sou psicóloga e eu atuo no CFC como diretora de ensino, né, há muito tempo já, quase uns 16 anos por ali. E eu fui me especializando, Lucas, em ansiedade, né? E amo trabalhar com isso, acho que é um dos prazeres assim da minha vida, não por apresentar pessoas apresentarem ansiedade, essas coisas todas, mas pelo resultado que eu tenho obtido nos tratamentos. Então, isso me deixa muito feliz. Os meus pacientes, de vez em quando, dizem assim: tá, mas como é que tu consegue isso? Não fui eu, né? Não fui eu, foi tu que conseguiste. E aí, poder devolver uma caixa de presente sob medida para as pessoas, sabe? Porque ninguém é igual, todo mundo é bem diferente. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho assim de poder entregar para a pessoa alguma coisa de qualidade. Amo o que eu faço e eu acho que se tu faz com amor, tu vai atrás e com certeza tu tem uma resolutividade bem grande, né? Tu Então falou essa é no a amor, Maribel. né? Tu falou no amor, né? Eu acho que essa é a, eu acho que é o, eu acho que é o, eu me atrevo a dizer que é o principal. Eu acho que é o principal tempero da nossa atividade profissional, né? Também, nossa, se a gente não, né, apimentar um pouquinho a nossa atividade com esse carinho, não existe atividade, né? Não existe. Não, não tem como. Maribel, tu vem de uma relação de tempos dentro do CFC também, como tu disseste, diretora de ensino. E eu tenho falado, né, e conversado com pessoas sobre alguns temas bem variados. Inclusive, na próxima semana, a gente vai falar de política. Opa! Aí alguém deve estar dizendo assim, mas o Lucas deve estar doido? Como assim? Falar de política? É porque o Lucas acredita que o bom cidadão ou o bom profissional, ele precisa ter um conhecimento de muitas coisas, um conhecimento variado, inclusive política, né? Inclusive. E a gente não vai falar de A ou B, não é isso. A ideia é de uma educação de política, né? Que o ideal fosse ter nas escolas, mas o assunto de hoje é algo como tu disseste, um tabu, talvez porque entre muito na vulnerabilidade das pessoas, né? Como tu abriu falando, Sim, é o ataque de pânico. Tu pode apresentar para nós o que é esse maldito esse ataque? maldito. Começamos. Na verdade, o transtorno, o ataque, a síndrome, como quiserem chamar, ele é episódico, né? Então, acho que esse é o lado bom dele, né? A gente sabe que ele acontece por episódios. Mas é uma doença que ela se caracteriza por uma ansiedade exagerada, além do limite, né? É muito além. Ela é repentina, ela é inesperada. Normalmente, esse ataque ele não condiz com a realidade, né? E as pessoas têm várias sintomatologias físicas e emocionais de desespero, de iminência de morte, sabe? E a intensidade ela é tanta que as pessoas pensam que vão morrer. Né? Então, esse é o ataque, é a síndrome do pânico. Lucas, o auge da síndrome do pânico, 10 minutos.
chega em 10 minutos essa sintomatologia. Depois que passa, as pessoas acabam dizendo assim, foram os piores 10 minutos da minha vida. Claro que vai depender de pessoa para pessoa, né? Tem uns que é mais, outro é menos, né? Um dado interessante é que em todas as pesquisas que foram feitas sobre síndrome do pânico, a maior parte das pessoas que são acometidas por isso são mulheres. Em torno de 70%, 71%, 20%, 30% dos homens, né? Que alto isso. Altíssimo, o índice é altíssimo, é bem alto mesmo, né? E o que é que o transtorno, o que eu vejo assim como transtorno, como profissional? O transtorno de pânico, a síndrome do pânico, o ataque de pânico, ele te rouba, ele sabe, ele rouba da pessoa a qualidade de vida. Ele rouba o aproveitamento no trabalho, ele rouba a produtividade do dia a dia, ele rouba a felicidade, daqueles pequenos momentos assim que tu vai te confraternizar com as pessoas, que tu vai sair com teus amigos. Então, o ataque do pânico te rouba muito isso, e isso é muito triste, né? Então, o que eu penso? Bom, se tu tá apreensivo, se tu tá com medo, se tu tá desesperado, se essas coisas acontecem contigo, é um momento, porque nada acontece por acaso. Se eu tive esse ataque do pânico, é o momento de eu parar, pensar, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Onde é que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Porque as pessoas não se olham, elas se... Né? Bom, deu isso, vou para o hospital, porque normalmente o ataque de pânico leva para emergência. Chega na emergência, ele está com todos os sintomas de um ataque cardíaco, né? Porque é bem semelhante e é próximo isso. As pessoas fazem todos os exames e não aparece nada. E aí, o grande desastre é a pessoa não tratar, por vergonha ou medo de se expressar e dizer o que está acontecendo. E aí ela começa a fazer um isolamento. Completamente, né? Então, o que acontece? Se eu tive um ataque de pânico, por exemplo, no ambiente público, eu começo a evitar esses ambientes públicos, não vou mais, e é uma catástrofe, né? Porque daí eu evito ambientes, evito pessoas. Ai, tive um ataque de pânico no elevador. Nunca mais eu ando no elevador, as pessoas sobem 300 degraus, sabe? Então, o impacto que isso tem na vida, ela é muito grande. Tem uma historinha para te contar, Lucas. Posso? Claro, guria, imagina, Olha contigo. só. Como a gente trabalha no CFC, eu tenho uma psicóloga que acompanha as provas, né? Todas as provas. E aí, daqui a pouco aparece a Fran e diz assim: ai, Maribel, vamos ali, que aconteceu, tem uma pessoa que não tá legal. O que acontece? A menina foi para a prova. Ela entrou para dentro do carro e ela congelou. Ela, sabe, ela prendeu as mãos no volante. Ela começou a suar. Ela dizia assim: eu vou morrer, eu vou morrer, sabe? Porque ela entrou em pânico completo naquele momento, mas em pânico, assim. E uma coisa engraçada, assim, não adianta, e isso, Lucas, é bem importante, tu dizer para as pessoas que estão ansiosas com um ataque de pânico, respira! A pessoa não está, ela perdeu a racionalidade do pensamento. Ela não está sabendo que ela precisa respirar. Ela não está sabendo o que ela tem que fazer, porque ela nem sabe o que está acontecendo. E ela diz assim, eu estou tendo um ataque cardíaco, me leva para o hospital. E aí, o que a gente fez? Né? Intervenção, como é que é? Ok, a gente está aqui, a gente vai te ajudar, nada vai acontecer, vai soltando a mão, ó, eu te ajudo, segura na minha mão, tira uma perna, tira outra perna. Mantém a pessoa um pouquinho estável, né? No sentido de dela perceber que ela tem um domínio, né? Pelo menos do corpo dela. Sim, a gente está percebendo que tu está suando, a gente está percebendo que tu está apavorada, a gente está percebendo que tu está com dor. É tu entrar no sintoma da pessoa, acolher e dizer que tu está compreendendo para a pessoa confiar em ti, faz a primeira vinculação. E aí sim tu pode agir, né? E eu tive um aluno que estava no meio do caminho, achou que o caminhão do outro lado da rua ia subir para cima dele, abriu a porta do carro e se mandou. Sentou do outro lado da rua, se atirou no chão, isso, né? A gente foi chamado. E daí, chegamos lá. É engraçado, mas é triste também, porque, puxa vida, né? Olha o que está acontecendo. E ele dizia assim, o caminhão, e eu tinha certeza que eu ia ser esmagado por aquele caminhão, mas estava do outro lado. Então, é momentâneo,
É episódico? É inesperado? Sim, mas a gente precisa dar uma olhada com muito carinho para isso, porque isso pode trazer muitas consequências. Tu trouxe um item, dois, né? Dois cases lá do CFC, né, que vocês enfrentaram. E com isso me vem uma pergunta. Isso tem um início que talvez não seja tão... não é grave, mas a palavra não é essa, mas que não seja tão visível ou tão perceptível Sim, que à medida que vai passando, vai ficando um pouco, né, vai subindo esses sintomas, isso ocorre, é normal isso acontecer, ou é sim. do nada, tá no auge? Ah, na verdade, não tem uma causa específica. Então, tem muito poucos estudos que apontam causas. Então, a gente vai começar assim a falar, tem a genética, né? Da família depressiva, da família que já passou por essa situação. Então, tem uma parte que é genética, tem uma parte assim de pessoas que passaram por grandes estresses, grandes impactos na vida delas, né? Então, elas podem, sim, estar apresentando a síndrome do pânico. Tem pessoas que têm um temperamento muito, muito sensível às situações do dia a dia, a emoções negativas. Sabe aquele negativista, nada dá certo, dá tudo errado, e etc, etc. Então, a tendência é ir aumentando essas percepções de negatividade da vida dele, e ele vai se encolhendo e vai começando a ficar apavorado e assim por diante. E também tem uma parte que é de cérebro, né? Como é que ele funciona? Porque veja bem, por exemplo, eu, Maribel, né? Tu, Lucas, se tu tá, sei lá, em algum lugar e daqui a pouco alguém grita, leão à solta, o teu corpo ele se prepara para a defesa, né? Então aqui é luta ou fuga, né? É claro que a gente vai fugir, então a gente vai correr, vai subir numa árvore, vai procurar. Quem não tem essa percepção de luta e fuga arraigado dentro dele, o que ele vai fazer? Ele congela. E aí ele começa a palpitação, né? Porque isso é um dos sintomas, né? Então ele faz tudo isso. Então as pessoas começam assim, ó. Ah, eu tô meio triste, eu tô negativista, empurra com a barriga. Ah, eu passei por uma situação, não consegui resolver, me desesperei, empurra, né? Ninguém para olhar essas situações e resolver. As pessoas fazem o quê? Enquanto der para lidar, enquanto der para empurrar, eu vou empurrando, eu não me olho, né? Eu não falo sobre isso, eu não digo que eu estou triste, né? Parece que a gente está num mundo onde cada um vai se isolando e não pode falar sobre isso, né? Tem o tabu, tá? Vou me achar louco? E aí? E aí as coisas vão se acentuando. Então, quando a síndrome ataca, né, a gente vai ver a história dessas pessoas, elas já tiveram várias situações que não foram tão intensas, mas que naquele momento se intensificou, porque o cérebro não conseguiu mais processar. Tu diz, eu também perguntei isso, né, para quem está vendo, né, muitos estão dando aula nativa, muitos são mais experientes, talvez já tenham, né, com a sua experiência de profissão, saber identificar isso em muitos alunos. Uhum. Alguns novos ainda vão aprendendo, porque isso a experiência vai trazendo também. E tem pessoas que ainda não são instrutores, que estão fazendo o curso, que também nos acompanham. Mas a minha pergunta para ti, a minha devolutiva é: a importância do instrutor ter esse olhar perante aquele aluno. Sim. Porque a gente sabe que o aluno, quando está dirigindo, ele pode apresentar alguns níveis de ansiedade, ou mais ou menos, porque Sim. cada um, como tu disseste, é um. Lá no curso a gente fala bastante para cuidar o corpo da pessoa, né? Porque às vezes quando tu faz força no volante, o teu punho ele marca. Então Uhum. às vezes são detalhes Detalhes. que o instrutor tem que estar atento. Te pergunto, o que é importante o instrutor estar atento quando identificar algo anormal naquele aluno, algo que foge muito, né, dessa normalidade das aulas? Olha só, a pessoa que vai fazer, por exemplo, tu faz um treino com ela de mudança de marcha e ela não consegue fazer suave, ela começa a empurrar com força, puxar com força, botar para o lado com força, sabe? Isso é um momento, tu fala, tu repete, e se isso persistir,
é a ansiedade que está acima do normal. Ela fica dura, né? Ela não consegue ter um molejo, ela fica dura, agarrada ao volante, né? Isso, bem assim, ela faz justamente esse movimento, né? O que mais? A fala da pessoa verborreica, sabe? Ela fala e ela não escuta, né? Então, são coisas que já são exacerbadas, já são né, perceptíveis, né? Então, é que, na verdade, coitado do instrutor, né? O instrutor, ele pega, na verdade, todas essas coisas. O que a gente faz nesse momento, né? Então, a gente tem um momento de escuta do instrutor e a gente vai orientando do que, como pode agir, do que falar, de como intervir nessas situações. Quando essa situação é muito grande, digamos, além da contínua também, né? Chama a pessoa, conversa com a pessoa, explica. Eu gostava muito de mostrar os videozinhos deles dirigindo, né? Olha aqui, ó, né? O que tu escutaste nesse momento, que tu, né, só fala do marido, da esposa, não sei o que, da rua, do medo. Então, sim, muitas vezes a gente tem a gente tinha um programa de atendimento, agora a gente não tem mais, porque acaba que demanda muita coisa, não tem como fazer isso no CFC, né? Então a gente ou encaminha para a unidade de saúde, que tem psicólogo aqui na nossa unidade de saúde, ou então pede, né, para eles procurarem, enfim. É difícil eles aceitarem, né? Eles começam a aceitar depois quando começam as reprovações, né? Que aí eles começam a ver que a ansiedade, por exemplo, esses 2 casos, né, que foram bem específicos de ataque de pânico, as pessoas estão em tratamento, estão super bem, né? Hoje agradecem, né? Mas é difícil as pessoas se olharem dessa forma, porque sempre a culpa vai ser do examinador, vai ser da prova, vai ser daquele que, né, que está avaliando. Então é muito difícil lidar com essas emoções todas, né? Ó, como é que eu tô com dor no peito e não tem um problema de coração? Como é que isso vai ser emocional? Entende? Sim. Eu recordo, Maribel, né, que eu sempre fui muito curioso, e isso é uma característica minha, né, sou geminiano, então sempre fui muito curioso, sempre fui muito de buscar as coisas quando eu sentia necessidade, e no tempo que eu dava aula prática, isso faz bastante tempo, eu conversava bastante com, especialmente um psicólogo amigo. Eu aprendi muito conversando com esse psicólogo, porque a gente não falava de teste ali, de avaliação do aluno, mas a gente falava de coisas que talvez para mim servia, mas servia muito para o aluno. E aí uma das coisas que eu aprendi, que eu nunca mais esqueci, hoje eu aplico assim bastante, que só veio fortalecer com a minha experiência, que realmente dá certo, é a reação que o instrutor vai ter ao aluno errar. Muitas vezes, né, e a primeira função do instrutor é ir e voltar em segurança, né, isso a gente não pode fugir disso. Porém, quando um aluno, por exemplo, um caso bem simples, apagou num semáforo e tem muitos carros atrás. O que eu percebo? Muitos instrutores, isso eu vejo na rua, né, ligam o carro, eles pisam no embreagem, ele sai dali e tira a situação. Bom, errado? Eu não posso dizer que é errado porque é uma ação que ele teve. É a mais adequada? O Lucas acha que não. E o Lucas entende que a mais adequada seria nesse momento, e para quem está vendo, que está dando aula, né, serve de insight também, baixa o tom de voz, diz para o aluno que não tem problema nenhum, que o carro ele está aprendendo, o carro é bem sinalizado, né, que ele pode desligar o carro, que ele pode botar ponto morto. Repara que a minha fala mais arrastada já levou alguns segundos, talvez até minutos. Sim. Isso vai fazendo com que o aluno comece a pensar, se eu, que estou aprendendo, né, errei, e ele, que é o profissional, não está assustado, por que eu vou ficar? Justo. Então, eu tive muito feedback positivo de aluno me dizendo isso. Porque eu perguntava, tu não ficou, né, muito tenso quando apagou? Eu não, porque tu não ficou, eu vou ficar, se tu que tem que ficar. Então a gente percebe, olha só, né? E eu acho que essa é a atitude, né, Maribel? Né? Tem muitos vendo, né? Sim, acho que tem muito da ansiedade do instrutor,
sabe? Eles se frustram muito quando as coisas não dão certo. Então, para lidar também com essa frustração de que não é só ele, não depende só dele, o aprendizado do aluno, que depende dos dois, e etc., isso é bem importante. É bem isso que acontece. Tem muitos instrutores que acabam fazendo pelo aluno, ou então ficam o tempo inteiro, né, dizendo, dobra, pica, pisca, faz, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais, só que ele tem que aprender sozinho. Então, isso, acho que as filmagens ajudaram muito nisso, sabe? Porque o instrutor se vendo, sem uma crítica, tá errado ou tá certo, eu acho que isso é bem importante, porque não tem errado ou certo, tem o melhor que eles fazem naquele momento, porque eles sabem fazer desse jeito, né? E ponto, e isso tem que ser respeitado. E se tu quer que ele melhore, tu tem que fazer com que ele perceba que ele pode modificar. Se tu lá dizer assim, tu faz isso, faz aquilo, não vai adiantar, não vai. Ele tem que, né, integrar dentro dele, que nem a síndrome do pânico. Ele vai saber que ele tem isso, quando ele integrou dentro dele, ele começa a perceber o que ele pode fazer para que isso não aconteça de novo, né? Então é isso. E sim, a gente trabalha muito, eu acho que é melhor trabalhar a ansiedade do instrutor do que a ansiedade do aluno. Porque quando tu trabalha a ansiedade do instrutor, o instrutor também tem capacidade, deixa eu desligar isso aqui, de dizer para o aluno, olha, tá tudo bem, dá para errar, dá para isso, dá para aquilo. Eu trago muito para os instrutores uma coisa, Lucas, que é do aqui do agora. O que a ansiedade ou a síndrome do pânico congela e impede de tu pensar? A ansiedade antecipa ações, porque tu está preocupado com o futuro, né? Então, eu trabalho aqui agora. Como é que é? Entrei para dentro do carro, fechei a porta, me centro no aqui no agora, porque normalmente eles entram no carro e já pensam na baliza. Quando eles estão na baliza, eles estão pensando no morro, e as coisas ainda não aconteceram, e aí tu esquece os detalhes, que é o ligar o pisca, o ver se tem alguém, o posicionamento e essas coisas todas. Então, a gente trabalha isso com os instrutores passam isso para os alunos, né? Então, o que é? Eu estou numa crise de ansiedade, que não é de pânico, que é diferente, né? Então, assim, ó, aí sim, quando o aluno não está ansioso, a gente ensina a respiração abdominal, que é a respiração que, né, não é daqui. Enfim, então a gente vai dando dicas, os instrutores trabalham isso no meu CFC com os alunos. E daqui a pouco, sabe, desconectado daquele momento que tá tenso, e aí tu chega para o aluno tá aqui, pois é, agora vou ser chamado, vai ter a minha prova, olha aquele passarinho voando. Entende? Tu desconecta, tira ele daquele estado de apreensão, uma coisa simples. E daí, olhei o passarinho voando, olha, né? Aqui a gente tem um celular, aqui a gente tem um mouse, aqui a gente tem um computador. Você olha a rua, tem pedrinhas, traz para aqui agora. Lembra, né? Respira. Qual é a respiração? Os alongamentos, essas coisas. Isso ajuda muito. Isso cientificamente comprovado já, né? Então, acho que esses detalhezinhos, eles fazem muito a diferença, tanto no acolhimento, né? Tu tá acolhendo essa situação, quanto no instrutor trabalhar suas frustrações, ou então querer sair daquele momento, assim, que ele também se assusta, ele também tem risco de vida, né? Então, sim, isso é bem importante. O instrutor, ele precisa trabalhar, como tu disseste, né, ele precisa trabalhar com o fator de o aluno não ser ele. O aluno não vai responder como ele responderia. Justamente isso. E é difícil eles olharem para isso, né? E acho que para nós também é difícil, né? Olhar, quando a gente está fazendo qualquer coisa, a gente dá o melhor da gente e espera que esse melhor seja reproduzido, né? A gente espera isso. Então, sim, eu acho que lidar com essa situação de diferença, porque tem muitas diferenças de aluno para aluno, tem idade, tem gente que sabe tudo e não sabe nada, enfim, né? Tem várias características. Então, eu acho que o instrutor ele lida com uma série de fatores no dia a dia, né? Que se ele não se olha, ele vai acabar, né, colocando para dentro dele a frustração de não ter dado certo, de não ter conseguido, e ele acaba desistindo. Né? Eu acho que a grande consequência é o desistir
de investir naquele aluno que tem uma maior dificuldade. Bah, não adianta, já tentei de tudo e não adiantou. Né? Porque daí entra a questão da ansiedade deles também. Ansiedade. O quanto os instrutores, eu vou dizer do momento atual, porque a gente sabe que às vezes vem lei, sai lei, né? E a gente vive quando parece que as coisas estão acalmando, parece que quando as coisas estão baixando a poeira para poder voltar a crescer de novo, alguém mexe de poeira de novo, né? Justamente. Eu percebo uma ansiedade grande também nos instrutores, um pouco por causa disso, né? Da instabilidade da área de fato, né? E a gente sabe que muitos, esse trabalho, às vezes até é o da vida, né? Aquele instrutor mais experiente, né? Eu não sei qual é a idade, né? Dos teus meninos aí, você trabalha bastante tempo, mas eu conheço muitos que têm na profissão de instrutor e eles já disseram que é o que vão fazer pelo resto da vida porque eles são apaixonados. Sim. Quanto essa insegurança pode gerar neles uma ansiedade e aí, consequentemente, está refletindo também no aluno, né? Nossa, Lucas, eu acho que esse também é um ponto bem chave, sabe? Porque, nossa, entra simulador, sai tablet, entra telefone celular, estão filmando, não estão filmando, a moto não sei, é uma parafernália de coisas. Eu não sei, eu ainda tenho uma dificuldade de entender o porquê tantas mudanças tecnológicas, né, de algo que dá certo para trocar algo que dá, sei lá, que poderá dar certo. Né? Por exemplo, agora a gente está saindo dos tablets para os celulares, né? Então é toda uma readaptação. E isso reverbera nas aulas, sim, isso reverbera porque eles têm que aprender de novo, eles têm que se, sabe? E a gente, uma das coisas que eu percebo é que a gente não tem tempo hábil para treinamento, né? Para eles se adequarem, é de hoje para amanhã. Eles vêm, instalam, amanhã começa o sistema. Não que eles não aceitem que se erre, que se lance, sei lá, a aula que não foi dada, etc. Mas isso gera uma desacomodação que perdura assim, não por dias, perdura um mês inteiro, sabe? E aí até a aceitação, essa porcaria, porque não funciona, porque daí o telefone esquenta, porque não sei, e é uma série de coisas, porque a bateria já não é mais do tablet. Isso reverbera a aprendizagem dos alunos, porque eles não estão legais. Então, eu acho que as pessoas que fazem todas essas mudanças, elas não têm uma experiência de CFC e de dar a aula. Elas têm a experiência da tecnologia e eu não estou aqui contestando a tecnologia porque ela é muito bem-vinda, certo? A forma com que as coisas estão sendo, acontecem, é uma coisa assim que é uma mudança absurda, né? E é uma adaptação, então ninguém pensa no aluno. Ninguém pensa no instrutor, se pensa na tecnologia, que ela não fala, que ela não se emociona, ela não sente, né? Mas quem está por trás da tecnologia sente tudo isso. A gente sempre conversa sempre, né? Todo mundo faz isso, eu acho. Olha, a gente vai ter que se adaptar, tá tudo bem, a gente não é obrigado a sair fazendo 100% tudo certinho, né? Daqui a pouco a foto saiu torta, sabe? Enfim, mas tá tudo bem, a gente vai dar um jeito e ponto, né? E digam isso para o aluno, ó, nós estamos com uma nova tecnologia, a verdade. Eu acho que a verdade ela ganha de tudo. Ó, nós estamos com uma nova tecnologia, talvez a gente vai ter algum problema de adaptação, mas a tua aula vai ser a contento e etc, né? Enfim. Eu tenho um amigo que trabalha há muito tempo com isso, que ele diz que ele faz tanta coisa no carro que até sobra um tempo para poder dar aula. Porque, na verdade, a concepção dele é essa. Que ele tem que fazer tanta coisa, pega a planilha, pega a fada, vai não sei o que, vai no carro, daí estacionamento, tem um ticket de estacionamento, e bota não sei o que, e baixa o vidro, que até sobra um tempo para ele poder dar aula e só não dirigir. Os meninos falaram isso essa semana. Maribel, hoje deu legal para dar aula. Sim, como assim? Sim, pega o celular, bota o celular, faz não sei o que. Eles relatam tudo isso. Sim, é verdade isso. Tem alguns que levam na brincadeira e levam, né, claro, muito de boa. Agora, tem alguns, nossa, que é diferente. De novo, os instrutores também são, né, pessoas, são humanos, eles são passíveis de estarem
com algumas dificuldades e a gente não é obrigado a saber tudo, né? Então, mas uma das coisas que eu vejo assim que eles são muito bons porque eles aprendem, sabe? Eles aprendem e todos nós aprendemos. Então, eu acho que tem que tirar o chapéu, sabe? Eu acho que tem que dizer, Verdade. olha, que classe que muda tantas coisas e passa por tantas situações e estão ali firmes, né? Verdade. Verdade mesmo. E tu falou da verdade, eu falei, e tu falou um pouco antes que a melhor coisa é falar a verdade, né? Muitas vezes para o aluno que ele tá adaptando, né? Que ele tá que o instrutor está também conhecendo o próprio sistema e que dizer a verdade para o aluno quando exatamente de um sistema novo de foto, porque o aluno também estranha um pouco isso, né? Sim, sim. Fazendo isso, né, Maribel, eu também acho que acaba tirando um pouco do peso do centro de formação de condutores. Porque eu já tive a oportunidade de falar, né, pro diretor do Detran, participou do Papo com Café, que eu acho que não chega 20% das demandas de reclamação para o Detran hoje. A Não, maioria é absorvida dentro do CFC, às vezes de um simples recurso que o aluno está errado mesmo, mas que ele ia fazer, sim, como até de, às vezes algo mais grave que também se tenta resolver, né? Mas eu sim, acho todas as importante demandas. mostrar essa verdade. Olha só, a gente está falando sobre transtorno do pânico e eu vou te dizer uma coisa, eu não sei ainda como é que os donos, né, os diretores não tiveram crises, né, porque realmente é de entrar em ansiedade elevada o tempo inteiro. Tu trabalha num ambiente ansiolítico, É tu não verdade. sabe amanhã o que vai acontecer. Então, o ambiente de CFC é um ambiente ansiolítico. Se tu não criar mecanismos para que isso, de alguma forma, seja resolvido, ou seja estruturado, ou seja internalizado, as pessoas piram, né? E quantos diretores de ensino, né? De vez em quando a gente fala vontade de sair correndo, né? Que isso é um dos sintomas do transtorno, né? Vontade de sair correndo, de não aparecer mais aqui. E aí o quanto de e a gente nem vai falar só porque o meu emprego é esse, mas o quanto Sim, que tem que vestir a camiseta e o quanto de empenho e quanto de energia as pessoas têm para persistir. Porque, e de novo, assim, eu não tenho nada contra as tecnologias. Eu só questiono a forma como elas estão sendo utilizadas, né? E colocadas para dentro do CFC. Né? Tu tem um mês para comprar isso, no dia seguinte vem o cara que instala tudo, a partir de amanhã começou, sabe? Então, acho que não tem um tempo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, eu me lembro lá na época dos TAPs, a gente teve uma semana quase de treinamentos e coisa arada, então acho que falta muito isso. Cria ambientes ansiosos, ambientes ansiolíticos, pessoas ansiosas, não adianta, né? Então, assim, toda mudança, eu percebo que toda mudança que tem atinge diretamente os alunos e a gente vê muito isso na prova, né? A gente vê isso. As pessoas assim já chegam tremendo. E por mais coisas que a gente tem um ambiente assim onde tem um lugar para eles ficarem, tem cadeiras, tem chá, sabe? Todo mundo faz isso, mas mesmo assim, a figura do examinador é uma figura, sabe, diabólica. monstro, né? É um monstro, é É o um monstro. monstro. E eu sinto que os instrutores absorvem muito isso dos seus alunos também. É outra coisa que precisa ser trabalhada. Como eles absorvem o estado de ânimo dos seus alunos. Meu Deus, isso assim, ou bota eles no astral lá em cima, né, Lá ou embaixo. lá embaixo. São extremos. A gente trabalha sempre com extremos. Me parece que eu estou no 880, sabe? E como, Maribel, como eles podem separar isso? A gente sabe que é um humano, é um só, e muita gente diz, não, tu tem que separar, só que a gente é um só, né? Eu, por muitas vezes, disse e acho que a gente tem que saber separar, porque a gente é profissional, isso não significa que tu não vai deixar transparecer por vezes,
mas tu tem que saber separar algumas coisas. O Lucas, e isso é algo que eu procurei fazer depois de um tempo, depois de aprender vivendo nesse ambiente, né? E quando eu saía do CFC, até lá eu dava o meu máximo. Eu trabalhava pé embaixo, dava o meu máximo. Só que quando eu saía de lá, eu procurava, ao ir para casa, escutando ou uma música que ia, consequentemente, me acalmando um pouco. Outros podem gostar de futebol e aí vão escutando notícias do futebol. Quais são os recursos que se pode utilizar como estratégia para que eles consigam, após esse ambiente, chegando em casa mais tranquilo, para que também não desconte na família? Sim. Né? Semana passada a gente fez um psicodrama, semana retrasada, né? Uhum. E foi um se colocar no lugar do outro, foi fantástico, né? Lucas, é difícil. É difícil, acho, isso de novo vai depender de cada pessoa. Por exemplo, assim, as pessoas me perguntam: tu vai lá, tu atende um ataque de pânico, a pessoa queria morrer, como é que tu vai para casa? Não é meu isso? E eu tento fazer com os meus, eu chamo os meus meninos, né? Amo eles de paixão. Tem a Ivana, minha menina, amo, eles são fantásticos. Eu digo assim para eles: isso não é teu, isso é da aluna, isso é do aluno, sabe? Essa dificuldade não é tua. O que tu fizeste? Então, saiu daqui, fechou a porta, tu só vai pegar o celular, vai pegar a tua agenda amanhã de manhã, quando tu começar a dar aula de novo. Então, a partir desse momento em que tu sai do CFC, a vida é tua, né? Pegar a minha vida de volta, né? E dizer assim, vou para minha casa. É estressante, sim, mas agora é o momento em que eu vou relaxar, né? Eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas para eles, assim, eu acho que todo mundo, né, pensa nisso, né? Mas assim, por exemplo, tem um feriado lá na quinta, sexta-feira, vamos fazer feriadão, sabe? Para descansar. Eu aqui faço rodízio de moto, de todos os carros, todo mundo dá tudo. Quando era simulador, então também eles faziam esse rodízio, uma semana para cada um no simulador, e vai mudando. Então, eu acho que isso ajuda muito, porque eles não ficam assim, ou só no B, ou só no C, ou só no D, ou só no A, sabe? Então, eles vão girando, adoram dar aula de moto. Simulador é legal, né? Porque daí eu estou ali com um aluno, depois eu vou lá na prática. Então, acho que tem coisas que o CFC, enquanto instituição, pode fazer para eles, né? Institui lá, nós temos o cafezão mensal, a gente tem a festa dos aniversariantes, todo mundo faz isso, mas tem o dia do vôlei que eles estão montando, tem uma rede, tu entende? Então, poder possibilitar algumas atividades e assim, tu tem que ficar atento o tempo inteiro. O diretor de ensino tem que ficar atento o tempo inteiro e dizer assim, olha, isso não é teu. Quando tem alunos com muita dificuldade, a gente senta, conversa e tenta ver uma estratégia, né? Para poder ajudar. Bom, olha, tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso. Então tá, então agora vamos começar de novo por outro lado. Então, mesmo sendo difícil, tem coisas que sim, se eles têm um espaço de escuta e de conversa, que eu acho que isso é bem importante, né? Claro que eu tenho uma visão de ser psicóloga, né? Então, acho que também isso ajuda, sim, ajuda, mas tem muitos diretores de ensino que são fantásticos, né? E que fazem isso. Então, acho que esse lugar de escuta tu tem que ter, né? Trabalhar entre o limite que tu tenha que cobrar e o limite que tu tenha que também possibilitar que eles possam extravasar. Né? Eles têm que se sentir tranquilos com isso. Tu tem pouca rotatividade? Não tenho muita, não. Nós temos o último que era mais antigo, foi embora agora, pediu para sair, foi montar um negócio dele, né? Mas o que eu faço aqui? Eu formo os instrutores, né? Então, assim, eles, por exemplo, agora tem um que terminou o prazo dele de habilitação e aí ele foi fazer o curso de instrutor e aí ele vai para o treinamento, então a gente vai formando. Por quê? Como é interior, é difícil a gente conseguir, né? Eu treino muita gente de fora, não adianta, as pessoas não, elas vão gastar aluguel, elas não, sabe, vão se deslocar de suas cidades, não adianta, a gente precisa. E aí eu comecei
toda vez que alguém faz carteira, né, a gente conversa. Quem é que tem interesse? E aí a gente tem um perfil, né, de instrutor aqui, e aí a gente forma, né? Então eu tenho pessoas novas, eu tenho pessoas que faz mais tempo, tem pessoas que já saíram e retornaram, né? É fantástico quando eles voltam, né? Eu te perguntei isso, eu te perguntei da rotatividade, porque o que tu me descreveu antes talvez seja um sonho para muitos instrutores estar atuando num ambiente que pense dessa forma. Como tu também disseste, tem um diferencial que é ser psicóloga e Sim. também ter um outro olhar, né, mais humanizado sobre isso ajuda muito. Só o ser psicólogo não quer dizer, mas ter esse conhecimento e ter essa visão, e sempre que posso, junto, né, dos diretores e proprietários que a gente conhece, que a gente conversa, né, a gente procura, e aí no meu papel como professor docente também das atualizações, né, aqui dos cursos, mostrar isso. Às vezes, um olhar faz com que tu evite de perder um instrutor daqui a 6 meses, Sim. um ano. E é algo tão simples. Às vezes, tu falou do feriado. Às vezes, aquele instrutor que ele treina para ti, ele faz a mais, ele não recebe nada por isso a mais, mas tu pede, ele está disposto. Às vezes, chegar para ele e dizer assim, sabe aquele feriado? É quinta, né? Sexta, eu vou fechar a tua agenda, tu não precisa vir, tá? São pequenas coisas que a gente precisa enxergar, e esse é o papel, como tu também trouxe do diretor de ensino, né, Maribel? Sim, sim. Então, eu acho bem importante, né, acho que todas as pessoas que trabalham ali no CFC, elas têm uma função muito importante, né? Muito importante. Mas o diretor de ensino, se ele não ficar atento para isso, ele se desgasta, sabe? Porque é muita cobrança, é muita coisa que tem que fazer, é muita burocracia, é muito tudo. Muitas vezes, assim, até tu é diretor de ensino, né? Assim como tu até... A gente se Até perdeu isso, um pouco nessas burocracias, sabe? Nossa, a gente está perdido no sim. meio de uma montanha de papéis e protocolos e coisas extremamente rígidas. E ok, tem coisas que precisam, que são necessárias, né? Porque senão fica, né, a casa mãe do Joana, digamos, né? Mas a gente muitas vezes se perde no meio de tanto papel, sabe? E é plano, é isso e aquilo, e a gente se perde no meio de tanto papel. E se tu não trouxer para dar de realidade e dar uma respirada, meu Deus, só fica atrás do computador fazendo coisas. Então, sim, tem que fazer uma ginástica olímpica aqui, o diretor de ensino, né? Para poder dar conta de tudo. Mas também é possível. E outra coisa, né, Lucas? Vamos pensar. O nosso centro em Guaporé, ele é pequeno, né? Uhum. Então, ele não é um centro muito grande. A gente tem números, né, específicos de funcionários, de atendentes, então todo mundo se conhece. Então, né? Então, também eu acho que é diferente. Isso possibilita a gente fazer mais coisas, né? Sim, Esse ano a gente vai fazer algumas atividades de impacto na rua, né? legal. E está todo mundo muito animado, assim, né? Então a gente já está agora bolando as fantasias, as coisas, porque nós vamos de fantasia para a rua. E, Legal. e então, aí, uma coisa bem importante, assim, que a gente, quando eu faço os planejamentos, eu pergunto se eles querem. Por exemplo, assim, ó, tem um treinamento agora que 2 pessoas vão e eu sentei com eles assim, a empresa paga, quem quer ir? E aí a gente, não vale a pena, outros, né? Que Sim, quando é, né, para todo mundo, que é uma coisa, né, sim, geral. geral, aí tudo bem, mas quando é opcional, então acho que isso também é importante. Então, aí tu vê também quem tem interesse, quem não tem, o que, que eles querem. Então, por exemplo, uma das coisas que é importante é tu dizer assim, tá, e o que, que nós vamos fazer, né? E uma coisa, Lucas, que eu acho que de todo o CFC que eu adoro, eles adoram comer. Muito, como pode, né? Não sei de onde que vem tanta vontade de comer, então tem que ter lanche, sabe? Tem que ter café, tem que ter lanche. Eles amam comer. Se tu botar um bolo, vai todos, se botar 2, vão todos. Eles amam comer, né? É Então, verdade. então, acho que o nosso papo é com bolo, não é com café, tá? E, e como acontece mesmo, né? É muito comum, né? A maioria
da junção envolve comida no CFC, né? Tu sabe o que mais marcou meus instrutores? Eu não estava no CFC no dia dos instrutores, e aí o que eu fiz? Eu mandei um X para cada um. Personalizei e mandei presente, que eu vou fazer o quê? Eu não estou ali, não tenho o que fazer, né? E coincidiu que eu acho que eu estava em Porto Alegre fazendo atualização. Uhum. Foi contigo. Acho que foi naquela época. Mas enfim, Uhum. o que eu fiz? Liguei lá para um lugar e disse assim: ó, faz um X, bota dentro do envelope bem Bonito, enfim, arrumado. e aí mandei os nomes. E aí foi para o CFC, Feliz Dia dos Instrutores. Foi a grande marca, né? Sabe? Então, assim, ó, o lembrar, né, que eles são importantes, o incluir, faz toda a diferença. Lembrar que eles são importantes não necessariamente significa fazer investimentos altos. Não, Tu disseste um X, que talvez lá o X escreveu o nome deles, um recado, alguma coisa, e que surpreendeu eles, né? justamente. É tu fazer eles se sentirem pertencentes. Eu acho que as pessoas precisam se sentir pertencentes. E eu faço um link com a síndrome do pânico. Normalmente as pessoas que têm esses ataques, elas não se sentem pertencentes, né? Elas começam a se excluir por achar que elas vão ser julgadas. E então, assim, para te ver assim que não é só na síndrome do pânico, não é na ansiedade, mas se tu tem um funcionário que tu não agrega ele à equipe, se tu não fomenta o quanto é importante a atividade dele, ele é infeliz. Perfeito, Ele é infeliz. perfeito. A síndrome do pânico. Muitas vezes não é um braço quebrado, porque tu não enxerga, tu não tá vendo. E quantas pessoas, talvez até tentando motivá-las, levanta, vai não sei aonde. E aí um dia eu aprendi uma analogia que é assim: quem tem isso é muito semelhante a ter as duas pernas quebradas. Uhum. Tu quer levantar, mas tu não consegue Não levantar. consegue. Se tu tem as duas pernas quebradas, tu não vai dizer levanta, porque tu tá vendo as pernas quebradas. E quando tu tá nesse estado, tu não tá vendo nada, só que tu não consegue. Não Tu não consegue. consegue levantar. Tá certa essa analogia? Sim, Mais ou menos até isso. porque tu precisa ofertar a cadeira de rodas, que é aquilo que possibilita ele fazer. Por exemplo, assim, ó, vou te falar da Maribel. Isso não Uhum. quer dizer que seja de todo mundo, né? Sim. As pessoas que desenvolvem fobia social, eu faço uma atividade com os pacientes de ir com eles em determinados ambientes. Então, a gente começa escolhendo, por exemplo, algum ambiente. Escolher um ambiente aberto, a gente vai à praça. No Perfeito. momento em que aqui em Guaporé, vamos imaginar, a saída da missa tá cheio de gente, todo mundo vai para a praça. Então, nesse momento, a gente vai para lá. É pontual, vai demorar o quê? 5 minutos esse movimento, mas eu estou aqui contigo, vamos ver como é que tu te sente. É ir ofertando uma cadeira para ele sentar, Perfeito. para depois ele poder saber que ele pode ir à praça sozinho. Né? Então, o trabalho todo ele é esse. A pessoa está com a síndrome, que está na sintomatologia, não adianta tu fazer isso. É tu poder, na verdade, acolher nesse momento. Eu sei, eu entendo o que está se passando contigo, eu sei que isso é real, né? É tu poder dizer que tu está entendendo o que está se passando e fazendo sempre, né? Olha para mim, né? Tentando fazer com o olhar dela, olha para ti, porque tu está olhando, né? E daí ela vai acalmando. Nesse momento, tu faz isso. Depois que passa, né? Que o pico, né, normalmente é 10 a 15 minutos, aí sim, tu vai ensinar para ela o que é técnicas e como controlar, se autocontrolar. Isso é nas fobias, isso é na ansiedade, isso é na crise do pânico, isso é na ansiedade, né? Algumas coisas funcionam também para depressão, enfim, tu vai, na verdade, é aquilo que eu te disse, tu vai montando recursos para essa pessoa de acordo com as possibilidades dela. Não é mais nada que se faz com o aluno, a gente monta uma caixinha de recursos para esse aluno ter o seu aprendizado gradual, né? É isso que a gente faz. É como se tu estivesse lidando com o teu aluno com síndrome do pânico, ele não sabe nada, e aí tu vai agregando. Hoje ele dá a primeira marcha, amanhã a segunda, né? Agora ele Sim. sabe fazer uma conversão, tu vai fazendo, né, isso sempre. Galera,
Papo com Café genuíno, papo com café nosso. É bem importante que vocês cliquem aqui na mãozinha, dando like, porque daí o YouTube entende que esse papo ele é muito relevante, então ele manda para mais instrutores. Eu aproveito aqui, Maribel, também o teu espaço, a nossa conversa, para incentivar a doação de sangue. É uma causa que eu visto, é algo que eu faço com frequência. Tanto doação de sangue quanto doação de plaquetas. São pessoas que precisam. Não custa nada no seu tempo que tu está indo lá doar. Doação de sangue em torno de 12, 15 minutos. Doação de plaquetas, sim, mais complexo, um pouquinho mais demorado, podendo chegar até 2 horas, 1 hora e meia. Mas procura, né, um hospital. Acho que fazer a boa ação também nos ajuda. Eu até brinco que faz melhor para mim, eu acho, do que para quem eu estou doando, né? Com certeza, sim. E a gente ganha um lanchinho bem gostoso. É verdade, é verdade. Sim. Gente, a gente está chegando no final, passou muito rápido. Foi um papo maravilhoso. Maribel, gratidão por fazer parte, né, do nosso conteúdo de uma forma leve, descontraída. A gente falou de um tabu, de algo que pouco se fala. Eu quero deixar também registrado aqui que a gente, ao conversar, não está estimulando e nem dizendo que tu tem ou que tu não tem. A gente não é essa a ideia, apenas é falar sobre, para que cada um possa identificar em si sim ou não, ou pelo menos identificar no aluno sim ou não também, né? Melhorando o nosso desempenho, melhorando a nossa qualidade de vida, né? Então eu queria que tu desse um fechamento e tu falasse alguma coisa para quem está te vendo, Maribel. Alguma coisa que tu acha que vai ser importante, talvez alguma coisa que nós não entramos aqui, que eu esqueci de te perguntar, que eu não te perguntei. Lucas, eu acho que a gente conversou, foi bem amplo, né? Mas uma das coisas, assim, que eu sempre digo para as pessoas, que ninguém está isento de passar por situações conflitivas na sua vida, que a gente passar por isso não é loucura, né? Pode ser um fator desencadeante de algo que eu preciso, né, olhar. E hoje, por exemplo, assim, quando eu trabalho com essas pessoas que têm a síndrome, elas transformam a ansiedade numa amiga. Então, se eu tô com um nível de ansiedade exagerado, é porque ela está me sinalizando que eu tenho que fazer alguma mudança. Então, quando tu consegue dar essa virada de chave, eu acho que isso é bem importante, porque nada do que tu sente vem à toa, né? E sempre que tu passar por isso, lembra que tu pode ser acolhida com carinho, com amor, e são sintomas. E uma das perguntas bem importante que dá para se fazer nessas horas é assim: qual a evidência que realmente isso vai acontecer comigo? Qual a evidência que eu tenho que isso realmente vai acontecer comigo? E aí tu vai ver que cai por terra muitas dos temores e dos medos, né, que eu estou desenvolvendo naquele momento. Maribel, gratidão, muito obrigado por participar, lisonjeado, tá bom? Muito Tchau, tchau. obrigada, Lucas. Beijo, tchau.